Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, na semana passada, Cuiabá sediou o 2º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, o CONACON. Foram 3 dias de evento no auditório da Escola Superior de Contas. A cerimônia de abertura contou com a presença de várias autoridades, entre elas o subprocurador-geral da República, Rodrigo Janot, que realizou a palestra magna. Veja como foi na reportagem a seguir. O evento reuniu auditores de controle externo, procuradores do Ministério Público junto aos tribunais de contas, conselheiros, titulares e substitutos, servidores dos tribunais de contas do Brasil, além de outros membros de órgãos de fiscalização, o executivo e a sociedade civil em geral. O 2º Encontro Nacional de Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil vai debater durante 3 dias os aspectos constitucionais relevantes da organização e funcionamento dos tribunais de contas, tendo como destaque os reflexos da atuação dessas instituições para a eficiência da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei da Ficha Limpa e para a defesa do patrimônio público. Esse congresso é justamente para discutir um padrão mínimo para os tribunais de contas, né? Porque a nossa realidade hoje é que nós temos assim diferentes estados e diferentes tribunais atuando de várias formas diferentes, né? Alguns assim classificados com uma boa qualidade, outros nem tanto. Então assim é justamente a gente tentar trazer para o controle externo o que é que pode ser aprimorado, entre outras coisas. Cada tribunal de contas hoje em dia trabalha isoladamente, né? Apesar das entidades tentarem unificar essa jurisprudência, esses procedimentos, não existe ainda uma lei nacional, como existe no judiciário, uma lei nacional que unifique os procedimentos no Brasil inteiro. Então todos esses pontos estão sendo discutidos, além da criação de um órgão fiscalizador dos tribunais de contas, que seria ou o Conselho Nacional de Justiça, na visão de uns, ou a criação de um Conselho Nacional de Ministério dos Tribunais de Contas. O Congresso ainda debate a independência do trabalho dos auditores externos na fiscalização do serviço público, contribuindo na atuação dos tribunais de contas do país. O Ministério Público de Contas apoia integralmente esse movimento dos auditores para que eles tenham cada vez mais uma autonomia, uma independência no seu trabalho técnico. E também apoiamos as iniciativas de fortalecimento do Tribunal de Contas. Estimula a participação, inclusive, dos auditores do controle interno do Estado, para que nós tenhamos, de fato, transparência, boa aplicação dos recursos e eficiência na prestação do serviço. E o nosso Tribunal de Contas está absolutamente alinhado com isso e o Poder Executivo recebe muito bem eventos como esse, que certamente vai fortalecer a Corte de Contas do nosso Estado. O CONACON ainda homenageou representantes de órgãos de fiscalização que contribuíram na cobrança de critérios para a escolha de novos membros dos tribunais de contas. A primeira palestra que abriu o evento foi ministrada pelo subprocurador-geral da República, Rodrigo Janot, que abordou assuntos como o controle das contas públicas, a atuação dos tribunais de contas do país, exemplificando casos de corrupção que foram descobertos através da fiscalização dos órgãos de controle. Os tribunais de contas podem exercer função indispensável na fiscalização e liquidação de contratos administrativos e outros atos que decorram despesas no acompanhamento de obras, sobretudo de grande porte, como deveria ter acontecido na Copa do Mundo FIFA 2014, na Olimpíada Rio 2016 e investimentos da Petrobras, para ficar em apenas alguns exemplos recentes de gravíssima dilapidação de recursos públicos. Antes mesmo dessas competências, porém, os tribunais de contas são relevantes para o aperfeiçoamento da execução de políticas públicas, o que deveria servir para a melhoria de qualidade de serviços públicos em todo o Brasil, em áreas cruciais, como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, entre outras.
O evento também promove o compartilhamento de experiências, desta forma contribuindo para o fortalecimento e aperfeiçoamento dos tribunais de contas do Brasil. O Tribunal de Contas de Mato Grosso se sente muito feliz em poder sediar esse congresso dos auditores de controle externo do Brasil. É uma carreira de enorme importância para a sociedade brasileira, para a democracia brasileira, para o aprimoramento da gestão pública, e tenho certeza de que esse congresso irá debater temas da maior relevância para o controle e para a sociedade. Transparência, controle social e atuação dos tribunais de contas também foram temas de palestra no CONACON. Acompanhe. O secretário-geral do Instituto Contas Abertas, Gil Castelo Branco, iniciou a conferência com o tema Controle Social e os Tribunais de Contas. Eu sou um simples cidadão do controle social, né? Mas fiquei muito honrado com esse convite, até com essa possibilidade de fazer uma exposição na abertura desses trabalhos do segundo dia, né? Então eu acho que essa integração, controle interno, controle externo, controle social, é super importante, ainda mais num país com as dimensões continentais como o nosso. O principal assunto abordado por Gil Castelo Branco foi a evolução da fiscalização e transparência de contas públicas. Ele citou como exemplo a tecnologia que vem auxiliando nas fiscalizações. No Tribunal de Contas de Mato Grosso, a sociedade já dispõe de um aplicativo que permite denunciar obras mal executadas ou não concluídas. O desenvolvimento, né, da internet, das redes sociais, da tecnologia da informação, é isso que está multiplicando esse trabalho e gerando novos e novos fiscais, né, no Brasil, cidadãos, né? Então acho que é muito importante que esses sistemas existam, porque esses sistemas já simplificam, digamos, aquela informação. O objetivo era realizar um debate com os auditores e sociedade civil presente no evento e os participantes da mesa de honra. Os escolhidos foram o promotor de justiça da Paraíba, Otávio Paulo Neto, o auditor de controle externo do TCE do Piauí, José Hinaldo de Oliveira e Silva, e o procurador da República da 5ª Região, Fábio George. Quem presidiu a mesa foi Matheus Medeiros, presidente da Audi TCE da Paraíba. Além de discutir sobre a transparência para a melhoria do controle social, o debate realizado hoje trouxe ainda como assunto o combate à corrupção. O país não será um país respeitado, um país com qualidade de vida para o seu povo, se a gente não reduzir significativamente o grau de corrupção que a gente enfrenta em nosso país, né? O Brasil perde todos os anos com a corrupção 200 bilhões de reais. Daria certamente para duplicar ou até triplicar os recursos que são encaminhados na área federal para a saúde e para a educação. Auditores de todo o Brasil também debateram sobre as boas práticas e os desafios nas auditorias de obras públicas durante o Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo. Eu acompanhei de perto e te mostro como foi. Confira. Creches, hospitais, postos de saúde, estradas. As obras públicas estão em todos os lugares, mas é preciso que essas estruturas sejam construídas de acordo com as normas legais e dentro de parâmetros técnicos pré-estabelecidos, para, de fato, atenderem aos anseios da sociedade. E para verificar se a administração pública cumpre com tais dispositivos, são realizadas pelos tribunais de contas auditorias em obras públicas, cenário que já registra avanços em todo o país, como foi demonstrado aqui no 2º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo. O auditor da área de engenharia, ele consegue enxergar o processo como um todo, desde a licitação, que é baseada nos projetos, a qualidade desses projetos, o contrato, os boletins de medição, a execução física da obra e financeira, de modo que, quando uma obra está sob análise da auditoria, realmente ela tem uma probabilidade maior de ser concluída. E caso não seja, pelo menos restaria o consolo de que não está sendo concluída, foi paralisada, mas em nome de um bem maior, que é a proteção do patrimônio público.
Um dos pontos defendidos foi a necessidade da administração pública trabalhar as obras com planejamento, sendo úteis e de qualidade e a preços justos, evitando assim o desperdício de dinheiro público. Os países do mundo onde existe progresso, onde existe, são aqueles que a gente considera de primeiro mundo, que tem uma infraestrutura boa, etc., gasta-se um prazo muito grande em planejamento, estudos, e, por consequência, a execução se torna fácil, simples, rápida e certa, porque basta seguir os planos. No momento que se inicia aquela obra, se sabe quanto ela vai custar, não vai haver aditivos, não vai haver mudança ou elas serão mínimas. E nos países mais desenvolvidos existe uma coisa muito mais bacana, é que a continuidade das obras independe da interrupção da administração e da gestão de quem quer que seja. Os impactos dos relatórios feitos pelos auditores também foram expostos, a exemplo dos desdobramentos em investigações conhecidas, como a Operação Lava Jato, que contou com o subsídio dos levantamentos técnicos do Tribunal de Contas da União. Desde 2007, 2008, 2009, com bastante contundência, o tribunal vem apontando esses desvios na Petrobras. Os procuradores da Operação Lava Jato se utilizaram das informações do tribunal para evidenciar os indícios de crime antecedentes, para que eles pudessem fazer os seus trabalhos. Então o TCU teve uma participação ativa nessa fase anterior aos desdobramentos da Operação Lava Jato. O Tribunal de Contas de Mato Grosso também apresenta boas práticas. Além dos trabalhos de monitoramento e auditorias simultâneos, em breve um laboratório vai contribuir com a análise sobre a qualidade das obras realizadas pelos municípios e pelo Estado. O benefício a gente espera atingir quem? Quem é o principal interessado nessas obras públicas executadas com qualidade, no preço adequado? É a sociedade, né? Então o Tribunal de Contas ele tem que ser um instrumento de transformação, um instrumento para transformar a gestão pública como um todo, fomentar a transformação do poder executivo no melhor trato com a coisa pública, né? Ajudar o poder executivo a entregar essa obra para o cidadão. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.